Meu lindo, minha linda, minha princesa, meu príncipe, vamos lá. Você conhece o ciclo da água nas áreas de pastagens? Não ou sim? Se você já conhece, beleza, mas vamos aprofundar mais esse conhecimento sobre isso. Para você que não conhece, acompanhe a gente nesse vídeo. Então, para que você possa conhecer o ciclo da água nas áreas de pastagem, você precisa conhecer o ciclo da água, certo? O ciclo hidrológico, como por exemplo, precipitação, condensação, evaporação, evapotranspiração. Você já conhece esses conceitos? Se você não conhece esse conceito, por exemplo, como o conceito de escoamento, a gente vai explicar para você nesse vídeo, certo? Então, eu vou trazer essa explicação com uma animação, que dessa forma vai ser melhor de visualizar, claro, né? O ciclo hidrológico. Como vocês podem ver, a partir do momento que o sol entra em contato com a água, seja ela nas plantas ou então nos rios e mares, você vê que tem um processo já de evaporação d'água. O que seria a evaporação? A evaporação d'água é quando a água passa do estado líquido para o de vapor, ok? E também, como já falei para vocês, isso inclui a evapotranspiração, a evaporação por transpiração das águas presentes nos seres vivos, animais e vegetais. Para haver evaporação, como já dito, dois agentes são com certeza fundamentais: a água para ser evaporada e temperatura, que é o calor, que já esse agente vai ser o sol, certo? O calor do sol, para promover a passagem da água do estado líquido para o gasoso. Então, quando a água passa do estado líquido para o gasoso, a condensação é o próximo processo pelo qual o vapor d'água contido no ar atmosférico é novamente transformado em água líquida, certo? Bom, e já a condensação, ela é o processo em que a água passa do vapor contido no ar atmosférico, certo? E é novamente transformado em água líquida. O início do processo de condensação, ele é visualizado pela formação de uma nuvem, como vocês podem ver no céu. A condensação resulta normalmente do resfriamento do ar úmido, isto é, do ar que contém vapor d'água, certo? Como já observado, a nuvem é formada por microgotículas de água e ou microcristais de gelo. O crescimento das gotas de água para que ocorra uma precipitação se dá basicamente por colisão e coalescência. O crescimento gelo com gelo é chamado de agregação. Gelo com água é chamado de acreção e água com água, coalescência. Boa tarde, meu nome é Samara Soares, eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a importância da água para a pastagem e quais as alternativas utilizadas para o uso e manejo da água na pastagem. Vamos para o slide a seguir ver um pouco sobre essa importância que a água tem para a pastagem. A água de boa qualidade ela é fundamental para a produção de carne e leite de qualidade, além de garantir o bem-estar dos animais. O Código Florestal ele estabelece regras para a preservação dos recursos hídricos. Com estas regras, os proprietários de terra são obrigados a preservar e recompor determinada da vegetação em torno dos rios, nascentes, lagos, lagoas e varetas. Cerca de 20% da área do país é ocupada por pastagem. Vamos entender agora um pouco sobre as alternativas do sistema para o uso da água, que exigem a realização de um diagnóstico, ou seja, um planejamento para o abastecimento e sua distribuição de água para os animais. Podemos considerar como uma boa opção o uso de aguadas naturais com o conceito de açude vivo, que é o que está representado na figura número 2, e também no bebedouros artificiais, que consistem na captação de água do córrego e na canalização até o reservatório de pastagem, que demonstra na figura número 1. Além disso, é importante destacar que o acesso do gado às margens do curso d'água desencadeia processos erosivos do solo, que acabam promovendo assoreamentos e, consequentemente, a disponibilidade de água.
Este processo ocorre principalmente através dos dois fatores, que é a ausência da vegetação, a grande desmatação das áreas para a criação de pastos nas margens dos cursos d'água, faz com que a força da chuva diretamente caia sobre esse solo e cause todo um processo de erosão ou assoreamento. E o pisoteio, que é importante destacar, que é um dos fatores que será mais lá na frente explicado e detalhado pelos meus colegas, que é o socateamento do solo, que acaba diminuindo a infiltração da água no mesmo. Vou falar sobre os tipos de pastagem: natural, artificial e nativa. Esses 3 tipos são predominantes nas propriedades rurais brasileiras. Vejamos o slide a seguir esses 3 tipos. Agora vamos conceituar os 3 tipos de pastagem: a natural, a artificial e a nativa. Vamos falar sobre a pastagem natural, que a primeira imagem mostra, que é a vegetação originária da região, contendo espécies diversificadas como as herbáceas, gramíneas, não gramíneas e arbustos. Já na imagem seguinte, temos a pastagem artificial, ou cultivada pelo homem, por meio de espécies exóticas e variadas, oriundas de outras regiões. Elas podem permanecer na área durante longos anos ou temporariamente. Já na terceira imagem é a pastagem nativa, que se refere às espécies que surgem de formas espontâneas. Estas possuem valor nutritivo e surgem quando a vegetação originária é destruída. Olá galera, eu irei falar um pouco a respeito do tema escoamento superficial na superfície terrestre, na qual eu irei dar ênfase nos 3 tipos de escoamento existentes. Sendo que o primeiro escoamento é o escoamento superficial e o segundo é o escoamento subsuperficial e o terceiro é o escoamento subterrâneo. Irei dar agora detalhes de cada um desses tipos de escoamento. Bom galera, é importante primeiramente definir o que é o escoamento superficial, no qual este é o segmento do ciclo hidrológico que estuda o deslocamento das águas na superfície da Terra. O estudo considera o movimento da água a partir da menor porção de chuva, que caindo sobre um solo, seja ele saturado ou úmido ou impermeável, escoa pela sua superfície, formando sucessivamente 3 pontos. Esses 3 pontos são enxurradas ou torrentes, córregos, ribeirões, rios e lagos ou reservatórios de acumulação. Mas, dando ênfase no início da minha fala, que era sobre os 3 tipos de escoamento existentes hoje atualmente, no qual eles são o escoamento superficial, escoamento subsuperficial e o escoamento subterrâneo. Primeiramente, o escoamento superficial, que representa o fluxo das águas sobre a superfície do solo, da bacia hidrográfica e pelos seus múltiplos canais. Já o escoamento subsuperficial é o fluxo que se dá logo abaixo da superfície, na altura das raízes da vegetação. E por último, o escoamento subterrâneo, que corresponde ao fluxo devido à contribuição do aquífero, região saturada do solo com água em movimento, aos canais superficiais, que são redes de drenagem. Oi gente, eu vou falar sobre a infiltração de água no solo em regiões de pastagens, onde o pisoteio do boi dificulta a infiltração de água no solo e algumas plantas têm dificuldade em absorver alguns nutrientes. Acompanhe comigo no slide mais um pouco sobre esse assunto. Então gente, me acompanhe aqui no slide sobre as pastagens. Para o autor Souza 2008, em áreas de pastagens manejadas de forma ineficiente, normalmente sem rotação e com excesso de animais, é comum a presença de camadas compactadas pelo pisoteio dos animais. Então nós precisamos entender
o que é o manejo em lotação rotativa e lotação contínua. Em lotação rotativa é o método de pastejo que usa períodos recorrentes de descanso e de pastejo entre duas ou mais subdivisões, que são chamadas de piquetes, numa pastagem durante a estação de pastejo. E a lotação contínua é o método de pastejo em que o rebanho tem acesso irrestrito e ininterrupto a toda a pastagem durante toda a estação de pastejo. Então, no solo compactado, que no caso é na lotação contínua, ocorre menor infiltração da água de chuvas. É claro, um maior escoamento na superfície, intensificado pelo aumento da declividade e por causa da matéria vegetal no solo. Além das consequências como o adensamento e por causa da baixa infiltração de água no solo, as plantas também se tornam mais vulneráveis à quantidade de água necessária e com limitada capacidade de absorver nutrientes em camadas superficiais. Para o autor Richt, 2013, a qualidade física do solo está associada à boa infiltração, retenção e disponibilidade da água para as plantas. O manejo de animais sobre as pastagens causa modificações nas propriedades físicas dos solos em médio e longo prazos, e as pressões aplicadas pelo pisoteio de animais ocasionam alteração na densidade e na porosidade do solo, principalmente a profundidade de 0 a 5 centímetros, como mostra a imagem do próprio slide aqui, exemplificando essa questão da densidade do solo, que acaba dificultando a infiltração de água. As alterações na taxa de infiltração de água com a intensidade do pisoteio do gado podem favorecer a ocorrência de escoamento superficial e altera a drenagem natural da característica do solo. O impacto do pisoteio do gado nas propriedades físicas e químicas do solo mostrou que a presença de animais em pastejo leva ao aumento da concentração de nitrogênio, fósforo e potássio na água de escoamento superficial, influenciando na fertilidade do solo. Olá, galera! Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o manejo de pastagem. Eu vou falar o conceito de manejo de pastagem e também os sistemas de manejo de pastagem. Vamos começar falando o que é manejo de pastagem. Como vocês estão vendo aí a imagem ilustrativa, o manejo de pastagem e do pastejo é a soma de intervenções que visa a obtenção de maior quantidade de leite e carne por área, sem prejudicar o desenvolvimento da forrageira, que é o capim, e a qualidade do solo. Quais são os objetivos então, pessoal? Propiciar a produção constante de capim por unidade diária. Segundo, conservar a qualidade do solo. Isso é importantíssimo no manejo de pastagem. Promover ao animal alimentação em quantidade e qualidade. Quarto, evitar a degradação do pasto. Então, quando se consegue esses três objetivos, digamos que você tem um potencial no seu manejo. E quais são os sistemas ou métodos de pastagem? O manejo de pastagem é basicamente a administração de duas necessidades conflitantes, pois as plantas precisam de suas folhas para se desenvolverem e os animais necessitam destas mesmas folhas para sua alimentação. Assim, o manejo de pastagem provoca controle sobre o animal e o pasto. Há basicamente dois sistemas e métodos de pastejo em manejo de pastagem: o pastejo contínuo, que é a lotação contínua, e o pastejo rotacionado. Agora, o sistema de manejo contínuo ou a lotação contínua, os animais ficam na mesma área de pastagem durante todo o ano. Essa é a presença contínua na pastagem. Este sistema é comumente utilizado
quando as pastagens são nativas ou naturais, sendo obtidas taxas inferiores de produtividade. Sistema de pastejo rotacionado ou lotação rotacionada significa que neste sistema a paisagem é dividida em piquetes e cada piquete é utilizado por vez, sendo determinados os períodos de ocupação e período de descanso. Antes de falar os principais conceitos, vamos ver aqui como se dá a formação no manejo de pastagem. Problemas na formação tornam a pastagem menos produtiva e mais suscetíveis à degradação. Dentre os principais problemas para a boa formação da pastagem destacam-se o preparo impróprio da área, o uso de semente de baixa qualidade e a semeadura em época ou profundidade inadequada e a época inadequada do primeiro pastejo. As pastagens devem ser formadas em áreas em que já foram usadas para pecuária ou agricultura e que atualmente se encontram abandonadas ou subutilizadas. Nesse caso, é necessário um preparo mais cuidadoso do solo para que, quando as sementes de capim forem semeadas, encontrem boas condições de germinação. Normalmente, é necessário o uso de grande arradora ou uso da grade niveladora para que seja adequadamente preparada. Olá, gente, boa tarde. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é o processo de erosão na pastagem. No decorrer do vídeo você vai poder perceber todos os fatores que influenciam e influenciaram esse processo. Processo de erosão na pastagem. Como ocorre o processo de erosão? Esse processo ocorre pela ação da água e do vento, acelerada pelo manejo inadequado de animais. Ela promove a perda de nutrientes do solo, o que interfere no ganho de peso dos bovinos. Terras com boas condições para exploração pecuária gradativamente perdem seu potencial produtivo, o que resulta em perdas de propriedades físicas e químicas favoráveis ao desenvolvimento das pastagens. Tipos de solo são eles: os solos mais suscetíveis, solos rasos e solos arenosos, que são mais propensos à erosão, principalmente quando estão localizados em regiões com chuvas intensas e apresentam alguma declutividade. Os princípios básicos para se evitar a erosão hídrica na pastagem. Os investimentos necessários para a recuperação do solo e da pastagem serão com certeza recuperados na forma de aumento da capacidade de suporte da pastagem, número de animais por área, aumento da produção de carne por animal e também a redução do tempo de trabalho do animal. Estágio da erosão. Primeira etapa. As características do solo são destruídas gradativamente, processo que não é perceptível, uma vez que ocorre lentamente. Segundo estágio é aquele que evidencia perdas acentuadas de matéria orgânica com forte comprometimento da estrutura. O solo sofre compactação superficial que impede a infiltração de água e a penetração de raízes, bem como o surgimento de crostas superficiais. Terceiro e último estágio, que são as propriedades físicas e químicas do solo, e estão intensamente comprometidas com colapso violento do espaço poroso. A erosão é acelerada, o que dificulta e até mesmo impede as operações com máquinas agrícolas. Bom, gente, nosso trabalho está chegando à fase final. E para finalizarmos nosso trabalho, vou trazer um pouco aqui sobre a conclusão. Vejamos na imagem a seguir. Nosso trabalho teve como tema o ciclo da água nas áreas de pastagem. Como sabemos, a água é essencial para a vida, então a água no pasto não é diferente. Os rebanhos bovinos consomem a água através do acesso direto ao recurso hídrico, ou seja, em aguardos naturais como os córregos, riachos, lagos, lagoas. Estas práticas promovem impactos negativos, tanto para os cursos de água como para a saúde dos animais, pelo baixo nível de qualidade da água, ou seja, alto nível de contaminação da água inserida pelos bovinos. Os tipos de pastagens naturais, nativas e artificiais são os 3 tipos de pastagens predominantes nas propriedades rurais brasileiras, com vista à alimentação do gado.
A origem ou o uso de cada uma delas depende de fatores determinantes como tipo de criação, utilização do solo e clima. A ausência de vegetação nas margens dos cursos de água faz com que a força da chuva diretamente sobre o solo cause processo de erosão e assoreamento. O pisoteio do gado em grande quantidade aumenta a compactação do solo, diminuindo a infiltração da água. É necessário que seja feito um planejamento de abastecimento e distribuição de água, através de bebedouros artificiais, córregos de canalização, entre outros, mas sempre com a autorização do órgão ambiental do município, através da outorga da água. Então, gente, aqui finaliza o nosso trabalho da disciplina Hidrografia, com o tema O Ciclo da Água nas Áreas de Pastagem, com os alunos da Universidade Federal do Pará, Campus Soure.